A paz do Senhor a todos, você que nos segue no nosso canal, que Deus continue abençoando. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, para que quando tiver vídeo novo você receba as notificações. Amém? E aqui quem fala é o presbítero Antônio Silva. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Nesta oportunidade nós iremos estar estudando mais um tema da Palavra do Senhor, onde tem como título Jesus, a mulher e seus acusadores. O nosso texto hoje base se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, o capítulo 8, versículos, ao começar do 3 ao versículo 11, onde fala sobre a mulher adúltera. Diz assim o versículo de número 3. Olha, os fariseus e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada num próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus, a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele lhe disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Olha, de início eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Olha, por que Jesus não mandou apedrejar a mulher adúltera? Se na lei, se Moisés, o próprio Moisés foi quem mandou apedrejar a tais pessoas. Vamos lá. É importante analisarmos os detalhes de um texto. Como eu sempre digo, o bom, nós temos que estudar a Bíblia, não ler. Que ler é você lê qualquer livro, mas a Bíblia se estuda. Nós temos que estudar a Bíblia observando os detalhes. E, olha, para percebermos o que está nas entrelinhas e que nos ajuda muito a entender melhor o significado do texto. No caso da mulher adúltera, existem muitos detalhes que precisamos observar a atitude de Jesus para com os seus acusadores. Olha, mas por que Jesus livrou da morte a mulher? A primeira coisa que é bastante clara no texto é que a mulher é trazida perante Jesus e perante todos os que estavam ali em circunstâncias bem estranhas, já que não era comum o julgamento de uma falta tão grave, no caso da pena de morte, fosse feito daquela maneira, em qualquer lugar e sem nenhum processo legal correto baseado na lei. Olha aí, todo julgamento tinha que ser acorretado por todos os sacerdotes, por todo o Código Penal. E tinha que ser lá no lugar certo. Trouxeram esta mulher para Jesus na rua, perante a sociedade, para acusar, para querer pôr uma pedra no caminho do mestre. Vamos lá. O apóstolo João, ele faz exatamente um
ele faz exatamente uma observação, mostrando que a intenção dos líderes religiosos era pegar Jesus em algum erro e não promover o julgamento justo e a aplicação da lei. Veja só, a parte A do versículo 6. A minha tradução é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado. Diz assim: eles fizeram esta pergunta, para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-los. Que pergunta foi? Veja só, pegaram a mulher, trouxeram a mulher e disseram: esta mulher foi apanhada em adultério. Olha aqui, no próprio ato adulterando. Peraí, ela foi pega no próprio ato, em flagrante. Trouxeram ela, mas a intenção não era de julgá-la. A intenção não era de promover um julgamento correto, mas a intenção era de pegar o mestre, o nosso Jesus, em alguma falha. Mas vamos lá. Mas como eles poderiam pegar Jesus naquela ocasião? Olha, eles queriam ouvir de Jesus duas respostas. Qual, irmão? Primeiro era um sim, pode apedrejá-la. O segundo, um não, não pode apedrejá-la. Por que eles queriam tanto essas respostas de Jesus? Primeiro, pode anotar isso aí. Primeiro, se Jesus dissesse sim, ou seja, que eles poderiam apedrejar, ele estaria indo contra o poder de Roma, já que os judeus não tinham o poder de executar a pena de morte sem autorização. Olha, isso certamente seria usado como acusação contra ele perante as autoridades romanas. Segundo, se Jesus dissesse não, não apedreja, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar adúlteros, como eles mesmos citaram no versículo 8, no versículo 5. De acordo com a lei de Moisés, nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. E o Senhor o que diz? Veja, na linguagem Almeida Corrigida, ele fala assim, ó, versículo 5. E nos mandou Moisés na lei, olha aqui, que tais sejam apedrejadas. Tu agora, o que é que tu diz? A gente vai apedrejar ela ou não? Me dê a sua opinião, me dê a sua colocação no caso. Mas, olha aqui, a posição de Jesus não era nada fácil. Mas porque Jesus foi tão sereno em a sua resposta e não escolheu nenhuma das duas opções que eles desejavam ouvir de Jesus? Olha, temos de observar o que a lei de Moisés realmente mandava. Sim, mandava apedrejar os adúlteros. Veja aí, no livro de Levíticos, no capítulo 20, versículo 10, está na lei. Foi Deus que passou para Moisés. Levítico 20 e o 10. Olha, se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Quem poderia morrer? Quem deveriam ser apedrejados? Tanto o homem como a mulher. No caso, os dois. Agora venha cá. Eu tenho uma pergunta para você. Se a mulher, como eles mesmos disseram, se a mulher foi pega no próprio ato adulterando, e por que só trouxeram a mulher perante Jesus? E não trouxeram também o adúltero? Aí veja só. No entanto, um detalhe chama a atenção no caso desta mulher adulta. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Ora, se esse adultério foi pego em flagrante, onde estaria o homem? Já que uma pessoa não pode adulterar sozinha. Não é isso? Mas venha cá. Vemos aqui claramente a manipulação dos líderes religiosos
que além de tratarem a questão sem processo jurídico correto, ainda manipularam a situação para tentar apanhar Jesus em alguma forma. Ou seja, eles estavam violando o próprio princípio da justiça da lei mosaica. Jesus, percebendo toda aquela manipulação, não respondeu nem que sim, nem que não. Qual foi a resposta do mestre? Eles queriam ouvir, pode apedrejá-la, ou não apedreja. Jesus não lhe deu nenhuma das alternativas que ele queriam. Veja só. Mas Jesus não apela para nenhuma das opções. Mas Jesus apela para a consciência de cada um daqueles homens. Olha aqui. Mas apela para a consciência de cada um que estavam claramente em pecado quando agiam daquela forma. Agora venha cá. Quem estava mais em adultério? Quem estava mais pecando? A mulher ou aqueles homens que se diziam conhecer a lei, que eram responsáveis pela ministração da lei para o povo e agora estavam arquitetando, manipulando um plano contra Jesus, ou seja, contra o seu próximo. Aí veja só, no versículo 7, diz que eles perguntam e fica insistindo. Eles perguntam, Jesus não lhe responde nada, e eles ficam dizendo, vai, mestre, nós queremos ouvir uma resposta. Nos dê uma resposta sobre esta causa, sobre esta questão. Aí diz a Bíblia que Jesus abaixou-se e começou a escrever no chão. Agora eu pergunto, e a Bíblia não revela o que Jesus escreveu no chão? Quando Jesus se abaixa e começa a escrever, eles ficam um pouco assim incomodados e falam, mestre, queremos uma resposta. Nós falamos com o Senhor não deu a mínima, o Senhor não nos deu nenhuma resposta. Tá aí, calado, me dá uma resposta. E por eles insistirem, Jesus se levanta no versículo 8, 7 e diz, olha, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra contra esta mulher. Olha cá, venha cá. Todos acabaram abandonando o caso, o que indica claramente as várias irregularidades que estavam presentes em cada um deles e que era motivo de vergonha para religiosos que diziam seguir a lei de Moisés. Jesus toca num ponto principal e desmancha a estratégia de dentro dos seus corações, sem a necessidade de responder que sim ou que não ao questionamento de cada um deles. Veja só, a Bíblia diz que o Senhor, lá no Salmos de número 139, o salmista Davi disse que o Senhor, ele nos sonda e nos conhece. De longe, ele entende os nossos pensamentos. Antes que haja uma palavra em nossa boca, antes de nós falarmos, antes de nós pensarmos, o Senhor já conhece tudo. Então, Jesus conhecendo a intenção do coração de cada um, Jesus conhecendo a artimanha no coração de cada um, não lhe deu nenhuma das respostas que ele queria, nem tampouco agiu contra eles de uma forma irregular. Apenas ele vai no ponto principal. Glória ao nome de Jesus. Ele fala o seguinte, vocês querem a resposta? Queremos. Aquele dentre vós, o de vocês que não tiver pecado, qual é o de vocês que não tem pecado? Atire a primeira pedra contra esta mulher. Veja só, Jesus fala e volta a abaixar-se e escrever no chão. Jesus não estava aqui
aprovando o pecado daquela mulher. É bom frisar isto. Jesus, com esta ação, ele não estava aprovando o ato pecaminoso daquela mulher. Mas, diante de um processo de julgamento totalmente irregular e manipulado, aquela mulher não podia ser condenada, ainda mais agora que existia mais acusação formal. Restava a Jesus tratar a questão na esfera espiritual, a partir de dentro do coração daquela mulher pecadora. Veja aí, no versículo 11. Jesus, ele fala para os acusadores e volta a escrever no chão. Quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra, a Bíblia não diz, mas nos dá a liberdade de nós conjecturarmos. Aí imagine agora um olhando para o outro e dizer, eu não tenho pecado não. Eu nunca matei, eu nunca roubei, mas a irregularidade, a manipulação não estava no exterior. Como falamos lá anteriormente, Jesus estava tratando da esfera espiritual, tanto da mulher como dele. Jesus deixou que o seu próprio pensamento, a sua própria consciência o condenasse. E eles perceberam que quem estava o mais errado da questão era eles. Que eles estavam articulando um projeto para condenar uma pessoa. Aí, veja só, Jesus, ele começa a olhar um para o outro e fala, eu vou ali. O outro fala, eu também eu vou. E foram jogando as pedras, um por um. A Bíblia diz, do maior até o menor. Do mais velhos aos mais novos. Jesus se levanta, só está Jesus e a mulher. Jesus faz uma pergunta e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela fala, ninguém, Senhor. Jesus responde, pois eu também não condeno você. Agora, vá e não peque mais. Isto me chama muito a atenção nas sábias palavras de Jesus. Como eu já falei anteriormente, Jesus, o Mestre, não estava aprovando, não estava apoiando a ação, a vida pecaminosa desta mulher, mas estava livrando ela de um julgamento irregular. Agora, depois de Jesus tratar a questão com os acusadores, ele agora vai tratar a acusação contra o próprio condenado. Quando ele fala, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Cadê aqueles que queriam te apedrejar, que queriam te matar? Ela fala, Senhor, não tem ninguém, foram tudo embora. Aí imagine agora aquela mulher olhando para Jesus e o seu olhar diz tudo. E o que era que o seu olhar falava? Senhor, e o Senhor, o que é que diz de mim? O Senhor vai me apedrejar ou vai deixar eu viver? Jesus responde, Jesus fala, eu também não te condeno. Agora tem uma coisa, eu não vou lhe condenar, mas tem uma coisa. Vá e não peques mais. Tem algumas traduções que diz, vá e abandone a vida de pecado. É muito provável que essa mulher estava grandemente arrependida do seu pecado. Isto ativou a misericórdia do Senhor para conceder o perdão junto com a orientação de que ela deveria mudar de vida e deixar o pecado. Todos esses detalhes juntos mostram por que Jesus deu a resposta para aquele que fez com que aquela mulher saísse livre das mãos daqueles acusadores. Mas também havia uma condição a ser seguida por parte da mulher. E qual era, irmão? Você vá agora, mas também você não peque mais.
Ou seja, Jesus livrou-la da morte, livrou. Mas também ele agora deu como é que eu posso dizer? Ele agora tinha uma sentença a cumprir. E qual era a sentença? Não pecar mais. Glória ao nome de Jesus. Não é que aquela mulher deixou de ser pecadora, não. Mas foi num ato do adultério. Entenda bem isso. Vamos lá. Conclusão. Não importa o que você fez. Não importa. A Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O apóstolo Paulo, ele foi um homem de uma grande envergadura espiritual. E nós vimos quem era Paulo. Né? Nós vimos quem era Saulo antes de conhecer Jesus, realmente. Depois que Saulo reconhece a Jesus, a vida dele mudou para melhor. Não é diferente comigo e com você. Pare para pensar por alguns minutos. E volte lá no passado e reflita quem era você que está a me assistir agora. Quem era você e quem é você hoje. Aí veja só, não importa o que você fez. O importante é que você se arrependeu. Ou, se você não se arrependeu, que se arrependa. E abandone a vida de pecado e não peque mais e obedeça à voz do Senhor. Veja o que foi o que o sábio Salomão falou no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Ele diz, quem tenta esconder, Provérbios 28 e o versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Olha aqui, uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu se arrepender e pecar. Agora veja só, existe agora um ponto a ser observado. Na linguagem Almeida Revista Corrigida, diz que aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa. A minha tradução diz, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Por quê? Uma coisa é eu pecar hoje e confessar. Diz, Senhor, me perdoa que eu estou arrependido. Jesus, pela sua infinita misericórdia, me perdoa. Agora, eu tenho uma condição para que esse perdão dê continuidade na minha vida. E qual é, presbítero? Abandonando. Ou seja, aquilo que eu pratiquei, eu me arrependi. Confessei. Recebi o perdão do Senhor, recebi. Agora eu tenho que fazer por onde eu não pecar mais. Tenho que abandonar. Né? Glória ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, que você reflita. Glória ao nome do eterno Deus para sempre. Reflita a sua vida com Deus. Este estudo de hoje é uma reflexão para mim e para a sua vida. Primeiro, para que nós não venhamos estar condenando a ninguém. Porque Deus não nos constituiu por juiz. Veja o que Jesus falou, nem eu também não te condeno. Entendeu? Nós temos a obrigação de quê? De abraçar, de aconselhar, de dar uma palavra de ânimo, de uma palavra de despertamento, de alerta. Glória ao nome de Jesus. E segundo ponto que esse estudo nos traz hoje é o quê? É para que quando nós somos falhos, e quando estivermos aqui na terra, estamos sujeitos ao pecado, ao erro. Mas, quando isto acontecer, que o Senhor nos livre, que venhamos se arrepender de coração, que viemos a confessar e o melhor, abandonar. Ou seja,
não praticar aquilo que nós praticávamos. Glória ao nome de Jesus. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando tiver vídeo novo você receba a notificação. Se você gostou, aperte o seu like aí, o seu joinha. Se não gostou também, aperta para ajudar o nosso canal. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.